Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liv, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu espaço seguro. O que eu posso dizer? Hoje vamos falar sobre tudo o que eu li em fevereiro de 2026. Esse vídeo tá extremamente atrasado, já é quase metade do ano e eu não gravei esse vídeo, não fiz nada. Então, eu estou aqui com os que eu tenho em físico pra falar pra vocês e vamos falar dessa pequena enorme lista. À medida que eu fui fazendo esse caderno, eu fui melhorando, aprimorando a maneira como eu conseguia montar as listas, né? Conseguia fazer as coisas. Foi aprimorando, foi melhorando com o tempo. E eu vou primeiro falar de todos os livros que eu li e não finalizei, e depois eu vou falar dos livros que eu terminei de ler no mês em ordem. Eu vou falar, acho que boa parte dos livros que eu li esse mês, no mês de fevereiro, foram através de um meio digital. Boa parte deles foram audiobooks, isso eu tenho certeza, porque foram 5 audiobooks que eu consigo me lembrar com bastante certeza. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre esses livros. Então, o primeiro livro que eu li, o primeiro livro dessa lista que eu li e eu não terminei é O Céu é pra Todos, a graphic novel. Eu comecei a ler ela mais ou menos no finalzinho do mês. E o planejamento era terminar essa graphic novel de O Céu é pra Todos no mês de fevereiro, mas acabou que não deu certo, porque eu li esse livro enquanto eu estava na biblioteca da escola, porque eu já estava com livros emprestados e eu não queria pedir à bibliotecária para pegar mais outro livro emprestado, apesar dela confiar muito em mim. E aí eu deixei quieto, eu, eu lia só quando eu ia para lá. E ocorreram algumas faltas, ocorreram alguns dias em que a biblioteca não abriu, então ficou finalizado para o próximo mês. Não foi concluído nesse mês, mas foi iniciado esse mês. É A Viagem do Tigre, o que é o terceiro livro da saga do Tigre. Olha, eu li o primeiro livro na base do ódio, o segundo eu tentei e eu só terminei de curiosa mesmo, porque eu queria saber o que ia acontecer, e ignorando, tipo, 70% de toda a chatice do livro. E o terceiro eu comecei ano passado, acho. Eu tentei continuar, não deu certo. Eu acho que eu li 50 páginas e foi o máximo que eu consegui. Porque, olha, é insuportável. Depois, Doce como Sangue, eu tava muito afim de ler esse livro. Muito, muito afim de ler esse livro. Deu certo, mais ou menos. Eu gostei mais ou menos. Eu não... Ai, tô no começo do livro. Cerca de 20 páginas. E o livro tem 300 e tantas. Não me pegou o começo. O começo não me pegou. Absurdamente não me pegou. Então, eu deixei meio de lado. Pra mim, eu não, eu não, eu não dei continuidade porque não me pegou e eu fiquei com muita preguiça de continuar. Basicamente isso. O Despertar de Isis é o primeiro livro de uma série de 5 livros. Eu não terminei no mês de fevereiro porque eu comecei esse livro, tipo assim, na última semana. Na última semana foi quando eu comecei. E olha, eu gostei, bacana. Eu gostei, mas enfim, eu vou falar dele, eu vou falar minhas opiniões a respeito desse livro no próximo mês, não é nesse. No mês de março eu falo sobre ele. E o último livro que eu comecei e eu não li foi Herói Perdido. É uma releitura, obviamente, eu cheguei até aqui e eu não consegui continuar lendo. Eu preferi dar preferência a outras coisas. Eu vou ver se eu pego um período, tipo assim, dezembro, etc, pra reler Heróis do Olimpo. No momento eu não tô. O meu foco não é esse. O meu foco definitivamente não é esse. Apesar de eu estar com muita saudade desses queridos. Eu tô com muita saudade desses queridos. Muita saudade. Agora vamos falar da lista enorme de livros que eu efetivamente terminei de ler. Que eu comecei e terminei, ou que eu peguei de outros meses e terminei esse. Vamos, vamos deixar.
Primeiramente, vamos falar em ordem. Te Vejo Ontem, da Rachel Lynn. É um livro de romance com ficção científica e viagem no tempo. É um loop temporal. Eles ficam presos em um dia. E ele ficou mais preso, tipo, mais tempo preso do que ela. Sendo que tempo é meio relativo dessa questão. Ele viveu esse dia mais vezes do que ela viveu. E eu vou ler o resumo que eu escrevi a respeito desse livro. Barrett Bloom tem muitas questões não resolvidas consigo mesma, e o universo teve que intervir e prendê-la em uma quarta-feira por tempo indefinido, com um garoto também cheio de dúvidas que pode vir a ser o amor de sua vida. Juntos, Barrett e Miles vivem e revivem a quarta-feira de inúmeras maneiras, percebendo que as promessas de liberdade e mudanças da faculdade não acontecem sem a disposição deles próprios a mudar e se libertar do passado. São dois personagens que têm muitos problemas com eles próprios e com o mundo ao redor deles e com o passado que eles viveram. Principalmente a Barrett, ela tem muitos problemas a respeito do que ela viveu no ensino médio. E ela foi pra faculdade com muitas expectativas de vou mudar, nossa, vai ser incrível, vou ser outra pessoa, vou ser melhor do que. Eu vou ser a melhor versão de mim mesma. Aí ela fica presa numa quarta-feira, que é o meu dia favorito da semana. É minha folga também. É o dia menos corrido, eu acho. E ela fica presa numa quarta-feira de maneira indefinida com um outro menino que eles se ajudam. Eles se ajudam e é tão bonitinho. Cara, é muito bonitinho. É lindo. É lindo. Tem um pouquinho de física, uma parte que eu honestamente não entendo muito, porque eu gosto da teoria da física, mas eu não estudo muito a teoria da física. Eu sempre prefiro a teoria do que a prática em certos fatores. Eu dei 4 estrelas e meia, porque eu senti que foi. Eu não sei por que eu dei 4 estrelas e meia. Tem que acrescentar uma notinha, talvez. Eu também demorei muito pra gravar esse vídeo, gente. Eu não vou lembrar todas as minhas opiniões. Eu deveria pensar nisso. Depois eu li O Desafio de Ferro, que tem vídeo aqui no canal, inclusive. O Desafio de Ferro é o primeiro livro de Magisterium, que é uma série de 5 livros escritos pela Cassandra Clare e pela Holly Black. Cassandra Clare, de Instrumentos Mortais, Peças Infernais, Artifício das Trevas, e Holly Black, de Príncipe Cruel. Juntou as duas e formou uma fantasia urbana com magia de uma maneira tão maravilhosa. Eu gostei muito. Eu gostei muito, 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 muito. E, assim, eu vou ler a sinopse que eu escrevi, o resumo que eu escrevi a respeito do livro, pra ilustrar, mais ou menos. Callum Hunt não queria ser aceito no magistério. Seu pai lhe falou vagamente sobre aquele lugar e lhe disse que seria muito bom se ele fosse reprovado. E ele tentou, muito. Mas ele foi recrutado mesmo fracassando em todos os testes. E a partir desse momento, ele começa a viver várias aventuras e mistérios, com inúmeras perguntas sobre seu passado, sobre magia e sobre quem ele realmente é, além do que representa. Eu acho que isso tá suficiente. Sim. 5 estrelas favoritado, eu amei esse primeiro livro, foi uma introdução perfeita, eu gostei muito, entreteu demais, entreteu maravilhosamente bem. No começo, honestamente, eu li acho que 13 minutos, acho que não deu nem 15 minutos de leitura, que eu comecei no finalzinho de janeiro, só pra dar uma introduzida na história, mas a partir do momento que eu olhei, não, deixa eu pegar esse audiobook pra ouvir, terminar de ouvir, eu me apaixonei instantaneamente pela série. Eu me apaixonei instantaneamente, tanto que eu terminei de ler a série esse mês mesmo. Perfeito, absolutamente maravilhoso. Logo em seguida, A Luva de Cobre. Pois é, né, meus amigos, eu devorei esse livro. Eu devorei, eu li tipo metade num dia, metade no outro. Acabou comigo. Acabou comigo. 4 estrelas. Acho que esse dá, né? Nessa sequência, Cal enfrenta dilemas e desafios maiores do que esperava.
Ao lado de seus amigos, reúne coragem e força para lidar com os novos perigos e com o que quer que seja que o futuro lhe reserva. Sem deixar a esperança para trás, Cal percebe que as piores mentiras são aquelas que você nem cogita contar e que segredos são altamente desnecessários numa missão de vida ou morte. Continuamos no escuro. Se você não conhece nada sobre a série, essa sinopse, esse resumo sobre não vai te dizer nada. Mas olha, muito bom. Depois eu li A Chave de Bronze. Esse daqui eu acho que foi o final mais me deixou de queixo caído. Quem já leu sabe do que eu tô falando. E olha, me matou, tá? Esse final acabou com minha. O final desse livro acabou com minha raça. Eu acho que eu tenho traumas suficientes pro resto da minha vida sobre a série inteira, mas esse livro em específico me traumatizou pra caramba. Tipo assim, não é ruim, mas aconteceu coisas. Aconteceram coisas. Eu acho que eu tô exagerando. Eu tô exagerando. Relaxa. 5 estrelas favoritado, porque não tem muito o que falar sobre a Chave de Bronze, é perfeito. Depois eu li agora Desencanta, saímos da sequência da série e agora cortamos um pouquinho. Esse livro é um romance maravilhosamente maravilhoso. Eu vou ler pra vocês o resuminho que eu fiz sobre. Wes e Taz nunca se deram muito bem na infância, mas se unem em prol de um bem maior, fazer o Wesley perder o bebê com seu crush, Chris. Mas, ao invés de fazer Chris notá-lo, Wes se aproxima e se apaixona cada vez mais pela opção improvável, percebendo que nem sempre o garoto certo é um príncipe encantado, mas um cara de cabelo descolorido, esmalte descascando e um scooter chamado Capirota. Eu amei isso aqui! Ai, cara, 5 estrelas favoritadas, esse livro com certeza aconchega o meu coração e ele tá indisponível no Kindle Unlimited. Eu peguei ele no Kindle Unlimited pra ler. Quando eu terminei de ler, ele tava indisponível. Ele e o conto extra que tem, de um tempo depois que eles estão juntos. Cara, que ódio. Eu fiquei tão triste porque eu queria ler o conto logo, mas não deu certo. Não deu certo. Ai, Deus, eu fiquei tão chateada. Fiquei muito chateada. Mas eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Demais, demais, demais. Depois eu li o Ômega do Vilão, porque a gente precisa de uma leitura duvidosa de vez em quando. E uma leitura curtinha e duvidosa, por que não? Eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Me surpreendeu, a atmosfera foi muito bem construída, eu gostei do casal, eu gostei do plot, eu gostei da situação, mas, novamente, livro duvidoso. Levemente duvidoso, Omega Verso, etc. Duvidoso, duvidoso. Então, duvidoso, mas bom. Foi um duvidoso muito bem construído. Eu gostei muito. Eu gostei bastante desse livro. Dá vontade de reler, inclusive. Voltando pra sequência da série, A Máscara de Prata, que é o penúltimo livro da série. Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro. Ai, eu não posso ler. Eu não posso ler essa. Eu não posso ler o resumo que eu fiz sobre porque é spoiler. Dei spoiler nesse resumo. Também quarto livro da série, vamos tomar vergonha na cara, né? Depois ali, de mãos dadas em Toyen, eu não sei, Toyen, eu vou deixar o nome escrito assim, aqui embaixo, vai estar na capa também. Foi um e-book que eu peguei do Kindle Unlimited também, eu dei 4 estrelas. E eu achei tão bonitinho, eu achei tão bonitinho, eu vou ler. Eu gostei bastante desse livro, eu gostei muito desse livro. Eu vou ler pra vocês. Um livro fofo e fluido sobre dois rapazes que se conhecem, se apaixonam e evoluem juntos. Muita coisa acontece e eles passam por tudo juntos. Fofo, muito rapidinho de ler e maravilhoso. Bem escrito. Parece que tinha sido um fanfic antes de ser publicado como um livro, então faz sentido. Finn foi embora de Oslo ainda pequeno, mas vai passar um período de férias lá. Na escola conhece Jorn e seu mundo vira de ponta cabeça. Jorn nunca saiu do armário, mas tem... Enfim, coisa acontece. Esse resumo sobre é bem paia. Esse resumo que eu escrevi é bem paia. Mas eu li bem rapidinho esse livro. Acho que eu li em uns 4 dias. Um livro de quase 400 páginas, tá ótimo. Um e-book de quase 400 páginas, tá excelente. Depois eu finalizei Magistério e li A Torre de Ouro. 5 estrelas favoritado, tá? A finalização dessa série foi 5 estrelas favoritadíssimo.
Eu amei muito a finalização disso aqui. Aí depois de ter lido essa série, eu eu viciei na Cassandra Clare, honestamente. Eu viciei nessa mulher. E Holy Black eu ainda não li Príncipe Cruel. Mas eu vou ler. Com certeza eu vou ler. Em algum momento. Depois, pra finalizar o mês, o último livro lido no mês, é Red Song. Eu comecei mês passado. Eu comecei na metadinha do mês passado. Acho que final do mês passado. E eu terminei esse mês. Foi uma longa trajetória. Foi, assim, o melhor livro do ano. O melhor livro do ano até o presente momento. Eu acho que o quarto livro vai ser melhor ainda. Eu espero. Porque, cara, tem como ser melhor. Se ser melhor a cada livro, aí eu já espero que seja melhor. Porque ele faz isso com a gente. Esse homem. Esse homem faz isso com a gente. Honestamente, Amor Eterno. Esse livro não tem nenhum resumo dele. É um resumo sobre quem escrito, porque o que eu vou falar a respeito de um livro maravilhoso, perfeito? O que eu posso falar sobre ele? Explica pra mim. Aí eu comecei a fazer uma retrospectiva do mês. Foram 15 livros lidos ao longo do mês, 10 deles concluídos e 5 deles não concluídos. Ao total foram 3.553 páginas e 37 horas e 22 minutos de leitura. Lembrando que eu ainda, por 2 semanas de fevereiro ainda estava de férias. Eu tenho um horário de almoço para ler. Boa parte desses livros foram em audiobook e boa parte da quantidade de tempo que eu ouvi de audiobook foi na minha folga ou durante a madrugada, que eu fiz uma maratona de madrugada. E outro. Enfim. 5 novos favoritos. 5 novos livros favoritos. Cara, maravilha. Eu tô tentando ser um pouquinho mais criteriosa com os livros, sabe? Tô tentando ter umas notas um pouquinho mais certinhas. Então, é isso, gente. Olha a maravilhosidade que ficou o calendário. Olha isso aqui. Que lindo. Ficou maravilhoso. Eu amei, eu amei. Muito, muito lindo. Muito, muito lindo. Eu amei. E é isso.